A palavra é prática, o silêncio é ouro. Muito boa, muito bom. Hoje estava faltando. Nossa senhora, eu vou falar uma coisa. Bonita essa, hein? A palavra, o silêncio é ouro, a palavra é prática. Quer dizer, é muito estranho. Quer dizer, a rede de distribuição, as refinarias, foram todos pegos de surpresa. Porque você tenta fazer um aumento, um controle de preços artificial, subsidiado, demagógico, depois você não dá conta e faz esse reajuste. A melhor coisa é você não subsidiar, só em caso de extrema necessidade. Quando você subsidia, o que você está fazendo? Está pegando dinheiro público, dinheiro do povo, colocando esse dinheiro e artificialmente reduzindo o valor. Agora, se o fim da paridade era uma decisão técnica que permitiria o acesso mais barato ao combustível... Uma decisão técnica para o barateamento, isso é importante. Não foi uma decisão técnica parabéns, para claro. o encarecimento. Então, é isso que você que ingressou numa análise tão profunda da vida de Lampião, nessa obra que já é um grande sucesso. Muito obrigado. Por favor, use o Lampião para iluminar aqui essa mesa e nos dar essa... Lampião, ele só traz escuridão. Oh, que pena. Ferreira da Silva, eu não sei por que chamar de Lampião, também há uma discussão sobre Você não podendo explicar, eu poderia perguntar pro Volney, então, se ele tem alguma explicação, claro. porque... Tem explicação. Opa, ele tá Zé Intriga. Você percebeu, né, Volney? Aqui, ó. Ele é Zé Intriguinha, ele é Zé Intriga. Felipe não tá aqui Ele hoje. fica nesse abado mestre. Ele é o Zé Intriga democrático, ele tá me dando direito de falar, inclusive. claro. Muito obrigado, viu? Eu gosto de ouvir o Volney. Mas olha, só para uma Pelo correção... menos ele é mais calmo, porque o Felipe Monteiro fica nervoso, parte pro ataque pessoal e me interrompe. Daqui a pouco ele vai começar a se estressar também. Por enquanto ele tá calmo. Acho só fazendo uma correção, né? O reajuste que foi anunciado aí pela Petrobras é 16% para gasolina e 25% para o diesel, não são os 40% aí, 80%. Ah, são 41 centavos que aumenta. Okay. 41 centavos a gasolina e 78 centavos o diesel. Aí você disse por cento, eu falei assim. Eu tava olhando para ele e me distraí por você. Perdão, isso aí. tem razão. Tava olhando o peixe. Mas vamos lá, Exatamente. eu vou olhar para o... Foi correta a sua intervenção. Falar diretamente com o espectador, para ele comparar o preço dos combustíveis hoje e comparar o preço dos combustíveis anos pregressos, para ele identificar qual é a situação melhor. E veja, qual era o grande debate? Olha, a política de paridade de preço internacional, aquela adotada anteriormente, ela penalizava o consumidor final e, portanto, aumentava o preço do combustível, garantia lucros para a Petrobras, garantia que a Petrobras pagasse dividendos. Aliás, a Petrobras era a primeira empresa que pagava o maior dividendos da história e de todos os países do mundo. Não da história, mas pelo menos nesse momento a Petrobras era a que mais pagava dividendos para os seus acionistas. Às custas, obviamente, do consumidor brasileiro e das empresas brasileiras. Não faz sentido. O papel de uma empresa estatal como a Petrobras é garantir preço competitivo do diesel e da gasolina para o consumidor brasileiro, seja ele empresarial, seja ele individual. Como assim, garantir preço competitivo? Garantir você não preço abre competitivo. o mercado? O mercado fechado? Em nenhum país do mundo o mercado de petróleo é aberto e de livre competição. Não é, porque é um mercado que opera sob grande escala. Você precisa de estruturas complexas para quanto está a gasolina hoje? Quanto está o litro do combustível? Em Rio Branco está R$5. Gasolina? Eu consigo por R$4,77. Não, mas conta, você consegue. Você deve ter algum esquema. Não consigo nada. Postos de gasolina, eu tô falando. Postos de gasolina. Um posto normal, se eu parar. R$4,77 a R$5,50. Até porque muda, né? De estado para estado. Mas vamos lá, mas deixa eu só concluir. O ano passado fechou a R$4,96. Só para concluir o raciocínio, é o seguinte. Então, qual era a ideia? No modelo anterior, você tinha um lucro da Petrobras, cuja maior parte era distribuída para investidores na forma de dividendos. Essa regra mudou agora. Essa regra agora é a seguinte, olha... Os investidores continuarão recebendo, porque o Prates não abandonou a política de pagamento de dividendos para os seus acionistas, porém, parte do lucro que a empresa vai obter vai ser uma parte destinada à recuperação das refinarias que o governo anterior suspendeu, porque o Brasil parou de refinar petróleo, por isso que a gente tem que ficar importando petróleo mais caro. A Passadina estava refinando uma maravilha. Era isso que eu ia falar. Não, isso já foi julgado, inclusive. Não, mas vamos lá. Mas não estou falando Passadina. Não. A Dilma, pelo menos, foi inocentada. Não, peraí. Independente dessa questão política, eu queria te fazer uma pergunta. Não. A compra de Passadina foi um desastre econômico.
Siga, Elaine. Tem que pensar, vai, Elaine, fala, filha. Eu tô pensando. Vou esperar você melhorar. Tá, não. Choque. Não. Bom, eu ia te perguntar o seguinte, Volney. É que eu fiquei passadinha. Pode ir pra tela aqui. Passadinha. Meu amor. Volney, o que eu ia te perguntar? Eu acho assim, que a gente tem que acabar com esse debate de como era no outro governo, como é nesse. A gente fica nesse fla-flu, nesse Eu acho que todo mundo nós fez contra tudo eles. Sabe, todo mundo tá errado. Eu já falei isso aqui. A gente precisa ter uma terceira via, uma terceira oportunidade e parar com os extremos. Mas eu queria, a tua explanação... O sentido da Elaine veio mais ao centro com a chegada do Volney. Eu também percebi isso. Estou gostando desse seu novo perfil. Para expressar o pensamento. Olha, gostei, viu? Por favor, esse Ela tá leu meu acabando com o currículo corte da Elaine. Antes de vir para cá, ela leu o currículo antes. Não, eu sou 100%, ninguém nunca acreditou, mas tô ficando mais agora. Bom, eu ia te perguntar o seguinte, você fez uma super explanação técnica, independente de política, o grande problema do Brasil é a falta de refinaria, é a falta de investimento em refinaria. Por quê? Porque a gente produz o óleo cru, vai lá para fora e volta super mais caro para a gente, porque a gente não refina o próprio petróleo. É tão barato que praticamente a gente dá o cru. Cru, o óleo cru. Eu sempre É o rei do trocadilho. Telhada. Eu sempre lembro do Coronel Telhada, quando ele vinha aqui no Linha de Frente, que às vezes a gente fazia umas discussões aqui, o Coronel Telhada só falava, faz o L. Bom, mas vamos lá, Não é? desculpa. Desculpa, ele. Eu pensei alto também. Não, mas você sabe, Helena, o que quebra as refinarias? É sair da paridade internacional. Porque você começa a obrigar as refinarias a importar o óleo e quando ele vai ser refinado, ele chega a um preço mais caro do que a Petrobras. É uma concorrência desleal. Claro, meu amor, porque você refinou, você deu aula de etiqueta, comer com 7 talheres, o lencinho do colo, voltou o óleo todo refinado. Muito boa essa imitação de qual personagem que eu já não posso. Você é uma coisa meio Clodovil. O Clodovil Hernandes. Clóvis Bornai, uma mistura. Clodovil, Clóvis Bornai, Paulo Francis. Mas eu coloquei uma questão para ele. Voltando francês, o óleo volta falando. E o Volney se incomodou. Eu queria ouvir o óleo volta falando assim, ó. Gessilaf. Bom, aqui eu sou centro. Eu quero ouvir o centro, depois a esquerda, para poder voltar para o centro aqui também. A questão é, a gente não investe, a gente não tem investimento em refinarias, a gente não tem uma política pública de investimento em refinaria. Então, a gente vai ficar sempre refém do mercado externo. Então, olha, o Brasil tinha... A Petrobras tinha 32 refinarias até o governo passado e o Guedes privatizou 16. O que as empresas privadas vão fazer? Elas vão olhar para o mercado internacional e vai dizer o seguinte, ó, quem está pagando mais caro pelo combustível? E aí essas refinarias vão vender para esse país, não vão vender para o mercado brasileiro. Por isso que eu acho que a Petrobras tem que ser fortalecida e tem que ampliar os investimentos na ampliação das refinarias. Eu estou de acordo com a Elaine na necessidade de fortalecer as refinarias e mais. Me tira uma dúvida. É pergunta, não é contestação, é pergunta. Monopólio. Refinaria produz óleo? Ela só refina. Ela só refina. De quem que ela compra o óleo? Da Petrobras. E quando a Petrobras não produz o óleo suficiente para ser refinado por todos? Então, se ela não produzisse, mas ela produz. Hoje, esse é o problema, a gente é autossustentável. Mas ela não produz o óleo fino. 80%. O país é autossustentável em petróleo. A gente tem um... Agora, então a pergunta é, por que não refina? Por que não investe em refino? Mas isso que essa é a pergunta, por que não investe em refino? Mas é isso que eu tô falando, que o nosso problema é que a gente fica refém de refinaria, porque ninguém faz um trabalho sério. Então, por que ele... Dessa é a pergunta. Nos últimos anos, nós pagamos dividendos ao invés de reverter isso no fortalecimento das refinarias. Esse é o ponto. Então, hoje, 80% do petróleo que o Brasil, que a Petrobras produz, ele é destinado para o mercado interno. 20% nós importamos. Então, os custos de exploração de petróleo no Brasil, eles são em reais, eles não são em dólar. Então não faz sentido você vincular a política de preço da Petrobras com o mercado internacional. Mas por que a Petrobras não investiu? Então você está respondendo que essa resposta está muito longa. Não tinha. Não, mas pera um pouquinho. Por que de 2000... Não, calma. Está muito louca essa história. Pera aí, nós estamos esticando. A questão é... Está caindo? Não, tá. Está caindo, porque você vê me ter... Quando eu entro assim, você pode ter certeza. Aí não quero recoletar. Então, o que explica esse aumento de preço de hoje é que a Petrobras ela está refém das refinarias que foram privatizadas ou que ela está guardando uma fatia daquilo que ela distribuiria de dividendos
para investir em refinarias. Eu acho que... Qual dos dois está acontecendo? Então, vamos lá. Tudo bem. Eu acho que mudar a política de paridade da Petrobras não implica inviabilizar a empresa, deixar de pagar dividendos, deixar de investir em refinaria e deixar de reajustar o preço dos combustíveis. Eu acho que é uma confusão aqui. Quando nós falamos o seguinte, nós vamos trocar o PPI por uma política de abrasileiração, permitam-me aqui essa palavra, dos preços. A minha pergunta. Né? Pegou assim. Não, vou responder a sua pergunta. Vonei, só um minuto. Ele perguntou para você, por que em 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Não, eu não 14, 15, 16. Uma pergunta simplérrima. Por que o intérprete? Por que sob a presidência da Petrobras, os governos Lula e Dilma, não investiu no fortalecimento das refinarias e na construção de mais refinarias? É só você olhar o preço dos combustíveis nesses governos. Os preços dos combustíveis nos governos, e aliás, vou dizer mais, eu acho que a Dilma ainda cometeu um equívoco na Petrobras lá no primeiro mandato, com a Petrobras. Quando manteve o preço dos combustíveis congelado por muito tempo. Aquilo comprometeu a saúde financeira da Petrobras, tirou capacidade de investimento. Isso, ok. Agora, o que eu estou chamando a atenção aqui é que nós temos que arrumar uma fórmula, que é o seguinte, qual é a fórmula que eu consigo garantir recursos que garanta a lucratividade da empresa? Porque é uma empresa que tem os acionistas privados também. Ou seja, você está procurando uma forma, isso quer dizer que esse aumento saiu do controle, ninguém esperava. Não saiu do controle. Tem maior lucratividade do que você ser o único fornecedor de óleo para as refinarias. Peraí, Capeta, não se reinvestiu. Eu pergunto e faz repergunta, aí não saímos do lugar. Vamos deixar o nosso pavinato aqui. Então está dentro dessa... Então já encontraram a fórmula. Sim, já encontraram a fórmula, evidente. O que estou dizendo então não tem que encontrar. Não existe política da Petrobras de congelar o preço do combustível. Nunca se falou isso. Porque o país tem uma inflação, o dólar sobe, parte do que nós importamos de combustível vem de fora e nós pagamos em dólar. Então a pergunta é por que aumentou? Se está dentro do controle? Estava previsto aumentou. Eu acho que sim. Está dentro da política de reajuste dos combustíveis. Tá. Agora, se vocês observarem, o preço do diesel ele tem estado num preço menor do que da gasolina, contrariamente a tempos atrás. Por quê? Porque o diesel tem um papel importante na matriz de transporte no Brasil. Sim. E no custo das matérias-primas e no custo das mercadorias que nós consumimos. Essa queda da inflação que nós estamos assistindo aqui, uma inflação de 5%, 6%, comparativamente àquela de 10% que tínhamos lá atrás, é explicada pelo custo do combustível mais barato. Em parte, não explica totalmente. Sim. Teve uma guerra da Ucrânia e também teve uma pandemia também no meio. Não, mas você está dizendo que a Petrobras, em vez de... atingiu o mundo. Em vez dela investir em refinarias para poder vender não apenas o óleo pesado, mas o óleo refinado, ela prefere vender o óleo pesado para o exterior e importar Então, desculpe, esse é um erro crasso de gestão. Não, mas não é só isso. É um erro crasso de gestão. Mas isso não é feito dessa maneira. E aí eu falei 2000. Mas vamos lá. O Jean Paul, ele quer dizer que o Jean Paul Prats... Não, antes do Jean Paul Prats, tá tudo calculado, tá no cálculo. 80% que eu falei, 80% nós produzimos e consumimos. Uma parte só que nós importamos. É isso que eu estou dizendo. Nós não estamos aqui extraindo, vendendo e comprando só. O Brasil refina também. O que nós estamos dizendo aqui... Então por que aumentou, gente? Eu quero saber isso. Por que aumentou, Cris? Bom, essa é a pergunta. Não, mas está aumentando porque você tem que... a gente depende do mercado internacional. Também, mas isso não explica exclusivamente. Por conta do refino. Helene, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Eu quero deixar o pavinato direto com o Volney. Por que aumentou, então? Se ele tem solução para tudo? Ô, Alemão, você é diretor do programa e você tá deixando o emprego, hein? O Capês está dirigindo aqui. Tá? Ó, eu vou, você tá dormindo aí no ponto. Você vai... Tá? Daqui a pouco ele vai trocar a pauta para Larissa Manoela. Daqui a pouco ele vai. O Capês, ele tá muito dirigindinho aqui. Dirigindinho. Deixa eu falar, ouvir a Deise. Mas é uma que vocês podem se interromper. Essas meninas que ela falou. Tá? Vocês podem se interromper à vontade, que eu quero uma conversa aqui. Não, eu simplesmente não tenho resposta. Se a piada for boa, pode contar. Piada ruim eu dispenso. O engenheiro olhou no espelho. O que aconteceu? Não. O engenheiro civil. Vai, vamos deixar. Nossa Senhora. Agora a gente quer saber. Tá bom, desculpa. O engenheiro civil. A outra não entendeu a piada. Meu Deus do céu. Pronto, você queria uma piada, eu contei. Pronto. Vamos lá, Deise. Vamos lá, Não, eu não tenho resposta para isso, assim, eu fiquei pensando no que o Volney falou aqui, que a Petrobras ela tem que ser fortalecida no governo,
né, desculpa, Volney, com todo respeito, assim, mas governo PT e Petrobras na mesma sentença, ainda mais com a palavra fortalecida no meio, não me parece uma boa saída. Mas eu não tenho resposta para esse aumento aí. Faz o L, como diz o Coronel Telhado. Eu acho que é porque a gente está sempre exposto ao preço do barril internacional, porque a gente não faz refino o suficiente. A gente tem produção suficiente no Brasil, a gente é autossustentável, mas a gente, em vez de investir em refino, a gente fica investindo em tirar mais petróleo, em abrir novas extração de petróleo, quando não há necessidade. Qual é o preço para você fazer aquela torre, se montar tudo aquilo? Que é uma obra faraônica. Agora, para refinar não é tão faraônico. Mas aí você não tem parceria público-privada. A Dilma queria praticamente estatizar todo o sistema de refino, não é? Não queria permitir nenhum tipo de parceria, como se estivesse na época do Brasil agrário de Getúlio Vargas. Sim. Então isso que aconteceu também. A história do pré-sal, cadê? Mas e a história do cachorro oculto? Cadê o cachorro oculto? Mas eu não entendi ainda, o Volney não respondeu a pergunta do Tiago. Por que subiu o preço, lá, então? Diretor Capim. Mas não é diretor, eu estou debatendo, eu quero saber, estou curioso. O preço do combustível está subindo para você manter o equilíbrio financeiro da Petrobras, algo que a oposição, inclusive, sempre critica. Porque quando o governo falou em mexer na política da Petrobras, sempre acusa o governo, diz o seguinte: olha, vão interferir na Petrobras para inviabilizar financeiramente a Petrobras. O que está se fazendo é exatamente o contrário. E talvez isso se incomode, viu? Porque o desejo dos opositores que são contra a nova política da Petrobras devem defender o seguinte: olha, o governo deveria segurar o preço do combustível, como fez a Dilma, porque aí você inviabiliza a Petrobras, aí fortalece o meu argumento de que a política está errada. Então eu acho que esse é o equívoco. Então, Por que inviabiliza a Petrobras? Por que você Capes, isso faz o papel de chato para mim, por favor? Por que você não, se não aumentar o preço do combustível, inviabiliza a Petrobras? Eu não entendi. Você entendeu? Não, eu não estou dizendo que se você aumentar o preço do combustível, você inviabiliza a Petrobras. Estou dizendo que se você mantiver o preço inalterado, você inviabiliza a Petrobras. Por quê? É isso que eu estou dizendo. Porque os custos de produção, eles aumentam de acordo com a inflação do país. Os custos com trabalho, o custo com matéria-prima, a variação do preço do dólar, insumos. Então, mas peraí, já tinha esse sistema de variação, ele já era flutuante. Já tinha, e era pior. O Jean Paul Prats, é um nome refinado. Jean Paul Golds. Refinado, né? Refinado. Sim. Ele falou assim: não, nós não precisamos ficar nessa flutuação internacional. Vamos fazer um sistema nosso aqui para não subir, para beneficiar o povo. Porque a decisão de mudar o sistema era para baratear. Aí a pergunta é: por que subiu, se era para baratear? É só essa opção, então, E se nós tivemos deflação no mês passado? Okay. Então, quer dizer que essa opção do Jean Paul Prats colocou em risco o equilíbrio financeiro da Petrobras? É isso que a gente quer saber. Não, pelo contrário, não colocou. A decisão de teve que aumentar agora. A decisão de reajustar é exatamente para manter a saúde financeira da Petrobras e garantir os recursos para ampliar as refinarias, por exemplo. Mas a decisão anterior não era para evitar reajuste? Então ele voltou a baratear. Não, em nenhum momento o Prats anunciou na imprensa que reteria, que seguraria o preço de combustível. Em nenhum momento foi dito isso. O que foi dito que se adotaria uma nova política de precificação interna, que não estaria vinculado à paridade do preço internacional. E agora está vinculado a quê agora? Está vinculado às condições reais de produção da Petrobras. Então, se o custo dela aumentar 10%, você pode aumentar em 10% o preço. Com qual objetivo que ele saiu da paridade internacional? Por que ele fez isso? Qual a opção? Não faz sentido o Brasil ter paridade com o internacional. Mas que resultado que ele pretendia alcançar no mercado interno? A produção de petróleo no Brasil é 80% nacional. O nosso custo é nacional. Não faz sentido você indexar isso agora. Não, Rony, o nosso raciocínio é o seguinte: ele anunciou uma nova política de sair da paridade internacional, porque o Brasil não precisa ficar vinculado às alterações do preço do mercado internacional. Com isso, ele queria proporcionar um preço mais acessível. E agora ele faz um aumento abrupto, 41 centavos e 78 centavos. Então, se era para fazer esse aumento, ele teria que ter sido um aumento gradual. Não é falta de planejamento isso? Veja, você está dentro da política e está dentro do planejamento que a Petrobras está estabelecendo para reajustar os preços. De novo, para garantir o equilíbrio financeiro da empresa. De novo, eu acho que é só
a gente observar qual era o preço do combustível há um ano e meio atrás e o preço do combustível hoje. Aliás, no ano de 2022, o preço caiu muito porque nós estamos no ano eleitoral. Mas se pegar o preço do combustível em 2021 e comparar com o preço do combustível hoje, na média, os preços estão muito menores. Os preços estão muito menores hoje. Poxa, mas a guerra da Ucrânia continua. Continua, mas... Até aí continua, não é essa a questão. Veja bem, é o impacto inicial e o impacto mitigado. Agora, a OPEP cortou a produção de 9 milhões de barris por dia. Só a Arábia Saudita cortou a produção de 1 milhão de barris por dia. Ora, isso não estava numa previsão de que a gente, dependendo de 20% de importação de petróleo, isso traria um impacto? Não tem um planejamento para você... Agora tem que perguntar para a BIM. A resposta é, nós vamos ter que perguntar para a BIM por que nós tivemos esse aumento de preço agora.